Agora são 10 horas e 24 minutos. Considerado o alpinista mais solitário do mundo, o alemão Jost Kobusch quer se tornar a primeira pessoa a escalar o Monte Everest sozinha, no inverno e sem oxigênio suplementar. Jost Kobusch, de 29 anos, já foi o mais jovem a escalar sozinho o Amadamblan. Talvez seja essa a pronúncia, vou descobrir. Esse monte tem 6.812 metros de altitude. É uma das principais montanhas da Cordilheira dos Himalaias, fica no leste do Nepal. Já o Monte Everest é o ponto mais alto do mundo, são 8.848 metros. A chamada Zona da Morte do Everest fica a 7.500 metros. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o alpinista Valdemar Niklevics, o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, também o K2 e os 7 cumes, que são os pontos mais altos do planeta. Ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que ele já escalou 7 das 14 montanhas com mais de 8.000 metros do Everest 2 vezes e mais de 200 montanhas de grande altitude espalhadas pelo mundo. Valdemar, muito obrigado por nos atender aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo, boa noite. Imagine, boa noite, Nadei, Alessandro, amigos da Band News FM, prazer estar com vocês. Só não me convida para entrar nessa fria, hein, porque nessa escalar o inverno sozinho, o Everest sozinho no inverno é quase coisa de louco, é realmente algo muito, muito difícil, em razão do frio, né? Pois é, exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa, né? Que você desse a sua opinião sobre essa empreitada do alemão. O que você acha de subir o Everest nessas condições que ele propõe? Já é difícil, né? Com todos os equipamentos, com equipe, com tudo muito planejado e tal. Ele tá lá até agora, inclusive, parece que deu uma entrevista recentemente, né, Alessandro? Ele deu uma entrevista para a imprensa alemã nos últimos dias, e aí o relato ele é muito rico, né? Eu nunca faria algo assim, mas o relato é muito rico, e ele conta que um vento muito forte, então a barraca dele acabou sendo arremessada de tanto vento, que o objetivo, na verdade, não é o cume, sim sobreviver. Ele tá parado num ponto, porque justamente ele não consegue avançar mais do que esse ponto por conta das condições climáticas. Imagino que essa falta de tempo favorável seja talvez o principal dificultador de uma empreitada como essa, né? Valdemar, você já esteve lá 2 vezes. Conta pra gente um pouco sobre qual é a situação que o rapaz está passando nesse momento. Eu tive no Everest 4 vezes. A primeira vez foi em 91, né? Foi a primeira vez que um brasileiro tentou escalar o Everest. Eu fui no outono. E eu cheguei até 8.500 metros de altitude sem usar garrafas de oxigênio. Em 95, quando eu cheguei lá em cima, eu fui na primavera e consegui. A primeira vez foi pelo Nepal, a segunda vez fui pelo Tibete, fazendo a rota que a gente chama de rota normal, né? Então o Nalei falou que já é difícil escalar o Everest ou na primavera ou no outono, que são épocas que geralmente se escalava o Everest. O outono foi deixado de lado, está sendo retomado agora, né? As pessoas buscando fugir um pouco daquela massificação do Everest na primavera, mas a primavera ainda continua sendo a melhor época para se escalar o Everest. Para um alpinista experiente, escalar o Everest na primavera não é tão difícil, né? Então imaginamos que na primavera não é tão frio no Everest. Na primavera, no topo do Everest, 8.848, faz em torno de 30 graus negativos, né? Agora, no inverno, pode chegar... Ele falou, não é tão difícil. O frio não é nenhum problema para nós alpinistas. Inclusive, o frio é um dos nossos grandes aliados. Quando está bem frio, a umidade relativa está baixa, geralmente o tempo está mais estável, né? Daí nós temos outros problemas que você já citou aí, que é a questão do vento, né? Essa semana eu estou acompanhando a escalada, dá para acompanhar quase que ao vivo pela internet. Hoje ele está mais para baixo, está 5.300, ele está fora, digamos, da escalada do Everest, mas depois da manhã vai ter ventos de 110, 120 km por hora. É impossível escalar numa altitude, com o vento de uma velocidade dessa. E a sensação térmica, que já é baixa, digamos, em razão da própria temperatura, com o vento é menor ainda. Então, até 40 km por hora, 50 km por hora, se você for muito forte, você consegue se locomover. A partir disso é impossível, né? E o frio se torna insuportável. Eu, numa expedição, quando fui escalar as 2 maiores montanhas do Ártico, na Groenlândia, eu enfrentei 45 graus abaixo de zero. É
se tiver uma brisa soprando a 45 graus abaixo de zero, você não consegue suportar o frio, né? A única coisa que ficava para fora era, digamos, o nariz. Eu usava uma máscara de neoprene, parecia que tem uma navalha aqui embaixo cortando o meu nariz, né? 2 dias depois esquentou um pouco, foi para menos 34, e aí a gente conseguiu se locomover, né? Então o frio, como eu disse, é um aliado nosso. Agora, em condições extremas, e ainda mais levando em consideração a altitude do Everest, porque o grande obstáculo de uma montanha como o Everest sempre vai ser o ar rarefeito, né? O Nalê falou aí, a partir de 7.500 a gente enfrenta o que a gente chama de zona da morte. A partir de 7.500 metros de altitude tem uma linha imaginária que a gente chama de limite vertical, ou seja, acima de 7.500 metros de altitude, literalmente você começa a morrer. E se você não usar garrafas de oxigênio, oxigênio suplementar, você tem no máximo 48 horas para cumprir o objetivo, que é o topo da montanha, 8.848, e deixar a zona da morte, cruzar o limite vertical para baixo para você poder sobreviver. Isso é provado fisiologicamente. Então, é muito difícil ele cumprir esse desafio, é pouco provável. Acho que ele já está tentando a 4ª vez, se não me engano. Ele mesmo disse que esse ano o objetivo é talvez chegar a 8.000 metros, mesmo porque a rota da escalada que ele escolheu, que é West Ridge, que é crista oeste, a partir dos 8.000 metros, tecnicamente ela se complica muito. Então o consumo de oxigênio vai ser maior. E o oxigênio no frio é muito importante para manter o seu equilíbrio térmico. Ou seja, quem não usa garrafas de oxigênio no ar rarefeito, em temperaturas extremas, sente muito frio, porque o oxigênio ajuda a gente a manter o corpo aquecido. Então ele tem vários desafios, ele tem que ter uma saúde absurda, eu desconheço ele, eu não sei fisicamente como ele está, e outro fator agravante é que ele está sozinho, né? Qualquer complicação ali, qualquer hipotermia, princípio de congelamento que ele tiver, qualquer, o que a gente chama de mal da montanha, né? Se ele tiver um edema cerebral, um edema pulmonar, pelo menos um princípio, e perder um pouco do seu raciocínio, ele vai entrar em sérios apuros. Bom, Valdemar, de acordo com o Ministério do Turismo do Nepal, esse alemão, o Jost Kobusch, ele é o único, atualmente, alpinista no Monte Everest. E agora ele disse nessa entrevista que ele está esperando uma janela de tempo favorável para poder continuar essa subida. Quanto tempo isso pode demorar e quanto tempo o alpinista pode esperar de fato parado? Pois bom, ele quer cumprir até o inverno, né? Então, dia 20 de março, se não me engano, no Hemisfério Norte vai acabar o inverno. Ele tem um prazo, então, até meados de março aí para cumprir esse seu objetivo. Vai depender, se ele está sozinho realmente, eu não sei que tipo de estrutura ele tem no acampamento base, mas geralmente no acampamento base a gente tem um cozinheiro, a gente tem um almoxarifado, a gente tem um staff ali prestando apoio para a gente. E muitas vezes em montanhas de 8.000 metros, aliás, na maioria das vezes, você tem uma equipe de Sherpas, se você estiver no Nepal, né, que são os carregadores de altitude que ajudam a transportar o peso mais pesado ou toda a carga para os acampamentos superiores, né. Ele parece que montou o acampamento 1 a 6.300, até onde ele já conseguiu chegar esse ano. Então ele vai depender da logística que ele criou, da estrutura que ele tem lá embaixo, aonde ele está agora. Provavelmente ele está no acampamento base dele. Agora, se ele ficar no acampamento base dele lá sozinho, olhando para as paredes, o desgaste psicológico é muito grande, né? Se tiver um amigo, se tiver um simples, entre aspas, cozinheiro, que geralmente é um Sherpa, que se torna um grande amigo seu, porque ele está ali ajudando você a sobreviver e a realizar um grande sonho, né? Aí esse desgaste psicológico não é tão grande. Então ele tem que ter um equilíbrio muito grande emocional para suportar o frio, o estresse, a fome muitas vezes, né? Porque derreter a neve em condições normais já é difícil a menos 20, a menos 30. Derreter a neve ou o gelo para ter água para se hidratar, que é fundamental, você precisa muito mais de líquido lá do que comida, porque o ar frio e rarefeito é muito seco. Então você chega a perder, enquanto em condições normais, em São Paulo, em Curitiba, onde eu estou agora, você perde aí 1 litro de líquido na respiração, a 7.000 metros, a 8.000 metros, você perde 4, 5 litros de líquido só na respiração. Então ele tem que estar todo o tempo, ele tem que escalar com um fogareiro nas costas, um pequeno fogareiro compacto, a cada 4, 5 horas ele tem que parar, fazer esse líquido esquentar, porque a menos 50, menos 40,
mesmo que você tenha uma boa garrafa térmica, ela vai congelar depois de 4 ou 5 horas, né? Então ele tem que ter um planejamento perfeito, né? Eu achei ele muito jovem, né? 29 anos. Mas eu era jovem também. É a idade que você tinha quando subiu também, não foi, o Everest? Quando eu fui exatamente. Quando eu fui a primeira vez, eu tinha 25 anos, né? Em 91. E quando eu cheguei, de fato, no topo do Everest, eu tinha 29, né? Mas eu confesso que com 29 anos, eu já tinha escalado as maiores montanhas aqui da América do Sul, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Equador, do Peru, mas eu não tinha tido uma experiência no Himalaia. E a primeira coisa, quando eu fiquei sabendo do desafio dele, eu fui ver qual era a experiência que ele tinha no Himalaia. Escalar o Ama Dablam, que está ali do lado, que tem 6.800, não é assim uma grande referência para quem quer escalar a West Ridge, que é muito mais isolada, digamos assim. Hoje o Ama Dablam, a rota normal é aquela rota mais percorrida nas montanhas. Hoje o Ama Dablam também se tornou uma montanha bem turística. Ele é muito imponente, é uma montanha linda, é considerada uma das montanhas mais lindas do mundo, mas tem uma via normal cheia de cordas, equipada para facilitar a subida dos alpinistas ou dos turistas alpinistas que invadem o Himalaia hoje, que invadem também o Everest na primavera. Por isso que foi uma opção dele não encarar o Everest na primavera, porque é insuportável, seria insuportável para mim hoje, porque é uma fila de 500, 600, 700 pessoas no dia do ataque ao cume, e ainda achei muito legal que ele optou por uma via pouco percorrida, né? A West Ridge é uma via bem mais difícil que a normal do Everest, que é o caminho mais comum, né? E por isso, tecnicamente, mais difícil. Então, de fato, ele deve ser realmente um alpinista que tem um domínio técnico muito grande, porque ele não vai poder contar com outro colega, digamos, dando a segurança para ele, quando você escala com corda, né? Um passa o trecho mais difícil, o outro vai dando esse apoio. Técnico, mas moral também, né? Valdemar, com toda a sua experiência, além, claro, dessa questão logística que você citou, que é algo complexo e que deve ser levado em conta, tem a questão financeira, imagino, né? Como é para o alpinista chegar e fazer uma empreitada dessas? Tem alguma ajuda? É tudo bancado do seu próprio bolso? Como é que funciona essa parte? Como é que funciona a coisa do patrocínio? Tem montar, patrocínio, não tem? Você faz o plano durante um tempo, você tem que passar um tempo planejando as coisas também, tudo isso tem custo, né? Então, e você não pode vender o sucesso, né? Quando o patrocinador entra no projeto dele, ele jamais vai poder exigir que você traga o sucesso, você vai tentar, né? Então é difícil no Brasil, é difícil em qualquer parte do mundo, né? A questão do patrocínio. E quanto mais dinheiro você tiver numa empreitada como essa, nós recentemente tivemos um nepalês, né, que não era Sherpa, o Nins, que escalou os 14.8 mil em 6 meses, teve um filme bem legal de ver. Ele usou muito dinheiro. Ele morou na Inglaterra e ele bolou o projeto e ele foi em busca de patrocinadores e ele usou helicópteros, usou oxigênio, usou um time de Sherpa fortíssimo, que tudo isso tem um custo muito oneroso. E ele conseguiu completar os 14.8 mil num tempo recorde absurdo, graças a essa logística e a esse dinheiro, né? Uma coisa básica para ele ali, fundamental, é a questão do acompanhamento de um bom meteorologista, né? Isso custa dinheiro, né? Então ele vai ter que ter um bom equipamento de comunicação via satélite, isso custa dinheiro também. Ou seja, tudo somado a esse tempo que talvez ele fique na montanha 2 meses ou mais, talvez até 3 meses, ou pelo menos 2 meses, que é o centro ali focado no inverno, ele vai ter essa despesa grande, né? E é uma coisa que acontece com nós alpinistas, quando nós estamos lá na montanha, quem está aqui pagando as nossas contas, né? Então, você tem despesas que vão se acumulando. Então, geralmente, quando eu volto para o Brasil, eu tenho que me reorganizar, porque eu parei de ter a minha receita, né? Hoje, basicamente, eu ganho dinheiro no Brasil fazendo palestras para empresas, daí até dizer que eu voltei e começar a fazer palestra de novo, entrar naquele ritmo, seja qual for o seu trabalho, é bastante dificultoso, né? Mas espero que ele tenha algum tipo de apoio. Geralmente a gente tem apoio de marcas, né? De roupas, de equipamentos, mas é apoio, porque são empresas que não são tão grandes assim, né? Mas às vezes a gente tem a sorte aí de ter uma empresa que tem uma visão de mercado melhor e apoia o esporte, e apoia um esporte que não é tão popular, né, quanto o alpinismo no Brasil, não visando um retorno comercial, mas, né, fazer com que a gente leve a bandeira do Brasil para um lugar onde ela não esteve antes, né, e fazer com que esse esporte, que é muito bonito, o alpinismo
a experiência que o Yost está tendo, ela é bastante espiritual também. Então, porque ele optou em estar sozinho, é uma introspecção, ele está indo fazer uma montanha que é enigmática, que é a maior montanha do mundo, né, numa estação onde não tem ninguém, né, ele está sozinho lá. Então, realmente, é uma experiência que deveria ser apoiada. Eu espero que ele tenha um bom patrocínio aí. Aldemar, você é paranaense, meu conterrâneo, se não me engano, de Foz do Iguaçu, certo? Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que começou como é que você iniciou no alpinismo e contasse um pouco sobre isso, como é que começou essa paixão, se foi depois que foi para Curitiba, se já tinha ido para outros lugares aqui na América do Sul, como é que foi que isso te despertou, e já emendando, qual foi a experiência que você teve que foi mais difícil também, mais desafiador, enfim, se a questão do Everest foi de fato assim, o auge da sua carreira, como é que você descreveria a sua experiência no alpinismo? O auge está sendo agora, mas eu já chego lá. Eu nasci num lugar muito especial. Foz do Iguaçu é uma terra maravilhosa, na terra das cataratas. Minha infância foi ali tomando banho, lá nas cataratas mesmo, né? Eu morei na chácara, no mato, até os 12 anos, e quando eu me mudei para Curitiba, eu perdi o mato. Foi a primeira vez que fui morar, de fato, nas cidades. E aí eu encontrei a Serra do Mar. A Serra do Mar aqui é maravilhosa. E hoje eu tenho uma casa ali no Pico do Marumbi, que é dentro do Parque Estadual, é uma vila que sobrou... O Pico do Marumbi é o mais alto do Paraná, se não me engano, né? O mais alto do Paraná é o Pico do Paraná, tem 1.877 metros, é o mais alto da região sul. O Marumbi tem 1.539 metros de altitude, mas o maciço é muito imponente, entende, ali da estação do Marumbi. Então eu estou lá direto, fim de semana eu estava lá escalando, estou sempre me preparando. Então eu vim para cá, comecei a escalar aqui na Serra do Mar e comecei a viajar aqui na América do Sul. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para Machu Picchu, o Treino da Morte ali na Bolívia, que na época era o Treino da Morte ainda, e eu conheci os Andes, né, e eu me apaixonei pelas montanhas, por isso, porque a montanha é um refúgio da natureza ainda, né? A natureza foi muito degradada no mundo inteiro, e ela ainda tem o seu refúgio ali nesse relevo que é imponente e que não permitiu que o homem, digamos, destruísse tudo, né? Graças a Deus, né? Então ela está bastante conservada lá. Então eu gosto dessa natureza primitiva que é encontrada ali. Aí comecei a escalar as montanhas aqui nos Andes. Quando eu tinha ainda 20 anos, eu escalei o Aconcagua. Hoje nós somos dia 14 de fevereiro, foi no dia 18 de fevereiro, então eu vou completar agora dia 18, 34 anos escalando montanhas. A partir do momento que eu escalei o Aconcagua, foi o início da minha carreira profissional. Então isso foi em 1988, e em 91 já fui para o Everest. E entendi que, como alpinista, era fundamental eu chegar no alto do Everest para alavancar a minha carreira. E foi isso que aconteceu, né? E com 95 comecei então a conseguir patrocínio. Foram os 7 cubos do mundo, daí veio o K2, outras montanhas de 8.000 metros, montanhas imponentes e para nós alpinistas e marcantes, como a Trango Tower, né, como o Off Dome, como é o Capitã, o Salto Ândio, que a gente escalou, a maior cachoeira do mundo, só foi escalada 4 vezes, ou seja, tem vários projetos, eu continuo escalando, atualmente eu estou escalando os 4.000 dos Alpes, né, um belíssimo projeto, que eu elaborei para comemorar os meus 30 anos de dedicação ao alpinismo. Existem 82 montanhas nos Alpes com mais de 4.000 metros. Eu queria escalar todas em 3 meses. Né? Daí eu tive um acidente em 2018, escalei metade, em 2019 quase escalei a outra metade, daí não pude ir em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Faltam 4 desses 4.000 para eu escalar. Estou felizmente com o patrocínio da Audi do Brasil hoje, e em abril, dia 31 de março, estou partindo para os Alpes para escalar esses 4.000 que me faltam e já alavancar um novo projeto nos Alpes, né, que é escalar as North Faces, as faces norte. Existem 6 paredes nos Alpes, famosas, por isso que, e pela sua dificuldade e pela sua grandeza. Então a gente quer escalar essas montanhas, eu com mais 2 brasileiros, ou seja, estou escalando até hoje. Estou em plena atividade com 56 anos, amo muito o que eu faço, me dedico, treino como atleta, como esses dias eu encontrei um dos meus preparadores físicos, e ele falou, as pessoas não sabem que você treina como um atleta, né? Eu sou atleta mesmo, eu treino diariamente, tenho uma equipe médica, estou fazendo aí uma história num país onde não temos tradição do alpinismo, mas que tem muitos praticantes cada vez mais, escalando em rocha principalmente, cada vez mais brasileiros se apaixonando pela alta montanha, que é o que eu faço, pelas montanhas mais alpinas, né, com rocha e gelo, cada vez mais buscando
a própria natureza humana, digamos assim, na natureza, né? Porque a maneira que a gente tem de viver nas grandes cidades nos afastou muito da verdadeira natureza humana. Então, esse é um reencontro, né? Por isso que eu falei que a experiência que a gente tem na montanha é bastante espiritual, né? A gente resgata sentimentos bem primitivos, assim, a gente passa a ser mais humano, e isso é muito legal. O companheirismo também é muito forte. Eu acho legal o que o Yossi está fazendo, o Kobush, mas seria legal se ele tivesse com um amigo ali, com mais 2 ou 3 pessoas. É muito mais gratificante você realizar um sonho juntos, né? Mas às vezes eu passo por essa dificuldade. É difícil conseguir companheiros, né? Pessoas que têm mesmo valor e o mesmo sentimento que você, para tornar uma experiência como essa realmente gratificante, né? Para você não ter desentendimentos, o que é bem frustrante também. Tanto é gratificante quando você tem uma experiência agradável, né? Qualquer tipo de relacionamento, até no seu casamento, digamos assim, e é extremamente frustrante como qualquer tipo de relacionamento, até lá na montanha, quando você começa a discutir com o seu colega num lugar maravilhoso, onde você está querendo subir e ele está querendo descer, né? Ou vice-versa. Valdemar, para fechar, está com o tempo bastante apertado aqui, mas tem alguma dessas escaladas, essas empreitadas da sua carreira, da sua trajetória que é especial, que é marcante? Olha, você vai achar que não, Alessandro, mas para mim, o projeto mais importante, as montanhas mais importantes que eu já escalei são agora nos Alpes. Os Alpes é o berço do alpinismo mundial, e com a escalada do Mont Blanc, tudo começou o alpinismo como esporte em 1786. Então, cada um desses 4.000 que eu estou escalando é uma página da história do alpinismo mundial. Então, os grandes nomes do alpinismo mundial começaram ali, eles são europeus, eles começaram a se preparar ali para escalar depois do Fitzroy, que foram conquista dos franceses, o Everest, que foi conquista dos britânicos, os suíços fizeram história, os italianos, os franceses, os alemães, enfim. Então, eu estou muito feliz de estar realizando esse projeto, ele é bastante grandioso, mas lógico, as montanhas do Himalaia me marcaram muito, e um lugar muito especial para mim também é a Cordilheira dos Andes. São 7.500 quilômetros de montanha que eu conheço bastante bem, né? E estou sempre escalando, todos os anos eu vou para os Alpes, porque está aqui, não vou dizer que é o quintal da nossa casa aqui, mas está aqui, faz parte da nossa natureza, né? Aí nos Alpes, essa face aí é o Matterhorn, né? É a montanha mais famosa dos Alpes para nós alpinistas. Exatamente essa face é a face norte do Matterhorn. É uma montanha que a gente, essa isso parede... Só um pouquinho, Valdemar, isso é para quem está assistindo a gente na live no YouTube, tem as imagens lá que o pessoal... Para quem não está vendo, está só ligado na Band News FM, lembra do Toblerone lá, aquela montanha que está em toda a caixinha de chocolate. Mesmo. Aquela montanha é o Matterhorn, ou Cervino, e ela tem uma face norte maravilhosa, que nunca foi escalada por um brasileiro antes, e se Deus quiser, agora eu com mais 2 brasileiros, o Vini Todeiro e o Marcos Costa, são alpinistas profissionais brasileiros que moram na Suíça. Eu optei não morar em outro país, eu poderia estar morando hoje na Itália, né? Eu tenho grandes amigos alpinistas lá na Itália. Nós vamos tentar escalar algo aquela parede ali, que é uma foto que o pessoal aqui mostrou pra gente agora. Enfim, eu queria que você, se você tivesse também o teu sonho, vá em busca do seu sonho, seja qual montanha ele for, né? Essa montanha pode estar no seu trabalho, pode estar no seu relacionamento, pode estar na sua vida, pode estar dentro de você. Na verdade, ela está dentro de você. Essa montanha que a gente tem que escalar, a gente tem que se superar sempre, procurar ser feliz e fazer bem aos outros e tentar preservar a natureza que ainda resta nesse mundo por aí. Entrevistamos o alpinista Valdemar Niklevics, primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, entre tantos outros, fez grandes realizações nesse ramo, trazendo pra gente muita informação, bastante rica a nossa entrevista aqui. Valdemar, obrigado por ter aceitado, por ter trazido pra gente também tanta riqueza de informação e de experiência. Grande abraço e até a próxima. Abraço e vamos falar lá dos Alpes, em abril, hein? Vamos combinado. Vamos deixar a conversa marcada. Valeu, Valdemar. Valdemar. Tchau, tchau.